Vamos mergulhar juntos numa das profecias mais profundas e, sinceramente, mais impactantes de toda a Bíblia, Isaías 53. Hoje, a gente vai decifrar o que significa o silêncio, o sofrimento e o sacrifício dessa figura tão central, o servo. Essa imagem é o ponto central de tudo. É um silêncio que, de alguma forma, ecoa mais alto que qualquer grito, sabe? Um silêncio que não tem nada a ver com fraqueza, mas que é, na verdade, uma demonstração de propósito, de uma submissão totalmente voluntária. Então, esse vai ser o nosso caminho. A gente vai passar por esses 5 pontos, começando com o simbolismo do cordeiro e chegando até o que tudo isso significa para nós hoje. Vamos lá. Nossa primeira parada é no versículo 7. E aqui, a gente já se depara com um contraste que é chocante para dizer o mínimo. A intensidade do que ele está sofrendo versus a quietude da resposta dele. E olha, quando a gente vai para o texto original em hebraico, a coisa fica ainda mais forte. A palavra nigás quer dizer algo como coerção, ser forçado a algo. Já niná significa ser humilhado, afligido. E diante de tudo isso, a resposta é um silêncio total. Um silêncio deliberado. Não é o silêncio de quem não tem o que dizer, mas de quem escolhe ativamente não se defender. E essa imagem do cordeiro, ela é fundamental. Para quem ouvia Isaías naquela época, cordeiro não era sinônimo de fraqueza. A primeira coisa que vinha à mente era o templo, o altar, o sacrifício pela expiação dos pecados. O servo não é apresentado como um herói de guerra, mas como uma oferta. Então, o ponto crucial é este. O silêncio do servo é, na verdade, a maior prova da sua obediência. É a confirmação de que ele aceitou completamente o seu papel, permitindo que o plano maior se cumprisse sem protestar, mesmo sendo inocente. Vamos avançar um pouco na história. A jornada do servo vai da opressão silenciosa para algo ainda mais pesado. Uma condenação completamente injusta e uma morte prematura. A linguagem do versículo 8 ela é precisa e devastadora. As palavras hebraicas que aparecem aí, osser e mimispat, elas não falam de um julgamento justo. Pelo contrário, indicam um sistema legal que foi corrompido, que foi usado como uma arma, ele foi literalmente arrancado da justiça, não julgado por ela. E essa frase, cortado da terra dos viventes, isso era um golpe profundo na esperança de qualquer pessoa daquela época. A expectativa era viver uma vida longa, ter filhos, prosperar. Essa expressão significa que a vida do servo foi interrompida de um jeito abrupto e muito brutal. E aqui o texto nos joga um paradoxo, uma coisa que parece não fazer sentido. Ele foi condenado para ter o fim de um criminoso, ser jogado numa vala comum. Mas no fim das contas, ele acaba sepultado com um rico. Como assim? A profecia deixa essa tensão no ar, sabe? Bem, até agora a gente viu o que aconteceu com o servo. Mas a parte mais importante, a virada de chave, é entender por que tudo isso aconteceu. E o texto não nos deixa sem essa resposta, não. O próprio texto lança uma pergunta retórica. Quem é que pode sequer entender uma vida interrompida dessa forma? Uma geração que parece ter sido perdida, um futuro que foi cortado pela raiz. Mas aí, a profecia revela o motivo. E aqui está, a resposta, a chave que abre o entendimento de todo o capítulo. A morte dele não foi um acidente, não foi uma tragédia sem sentido. Foi uma morte substitutiva. Ele foi ferido por causa da transgressão do povo. E isso nos leva direto ao coração da redenção. O que qualificava o servo para esse sacrifício era sua inocência total. Qualquer falha, por menor que fosse, qualquer engano invalidaria a oferta. A perfeição dele era o pré-requisito para poder pagar a dívida de outros. Agora vem a parte que realmente arrepia. Vamos ver como essa profecia, escrita centenas de anos antes dos eventos, encontra um cumprimento de uma precisão impressionante nos relatos do Novo Testamento. Olha só essa correspondência, ponto por ponto. O silêncio diante dos acusadores. A explicação desse mesmo texto de Isaías a um viajante etíope. O testemunho da sua total inocência e, finalmente, a solução daquele paradoxo do sepultamento, um homem rico, José de Arimateia, que oferece o seu próprio túmulo. Cada detalhe que foi previsto foi cumprido. Certo, mas como essa profecia tão antiga conversa com a gente hoje? O caminho do servo, na verdade, nos dá princípios muito poderosos para a gente encarar as nossas próprias lutas. Pensa bem.
A gente vive num mundo que nos incentiva a nos defender a todo custo, a ter sempre a última palavra. O exemplo do servo mostra outra coisa, que às vezes a maior demonstração de força é confiar a nossa causa a uma justiça que é maior que a nossa. O silêncio pode ser um ato de fé profunda. O servo era perfeito, inocente, e mesmo assim sofreu terrivelmente. A lição aqui é que a integridade não é um escudo contra a dor, mas é a integridade que dá sentido e poder redentor a essa dor. É o que valida o propósito por trás da provação. Vamos lembrar daquele paradoxo do sepultamento? Ele foi condenado como um criminoso, mas honrado como um nobre. A forma como o mundo nos rotula hoje não define o nosso destino final. Existe uma honra decretada por Deus que vai muito além de qualquer julgamento humano. E a gente termina com essa reflexão. Numa cultura que valoriza tanto a autoafirmação, o barulho constante, o exemplo do servo nos desafia a redescobrir o poder, um poder profundo e totalmente contracultural, que existe no silêncio, na confiança e na obediência com propósito. Onde será que, na nossa vida, esse tipo de força silenciosa pode fazer a maior diferença?